mas num processo de inventário, um processo de inventário, um processo de partilha, empresas familiares, né, que a família e a empresa estão ali 100% envolvidas, entrelaçadas. Então, são relações continuadas no tempo, né, relações de interdependência. E o processo jurídico não pode ser destruidor dessas relações, né? Quem trabalha com família já percebeu isso. A maior motivação, então, para essas intervenções interdisciplinares está na possibilidade, então, da gente poder articular razão e emoção, né? O que é importante para mim, né? Como que eu gostaria de verbalizar isso? Como eu gostaria de estar daqui a 5 anos? Tem um advogado me dando suporte nesse momento, me dizendo o que dá conta, o que não dá, o que pode, o que não pode juridicamente, né? Um profissional de saúde ajudando aqui no meu emocional para poder me comunicar, para poder olhar para os meus filhos, para eu poder me cuidar, dar conta também da rede de apoio, da família de origem. E o profissional de saúde mental, nesse momento, ele ajuda muito a traduzir para os clientes, mas também para a equipe profissional, o que da emoção está interferindo na negociação, porque muitas vezes os impasses acontecem num processo de divórcio e os profissionais ficam assim, gente, mas uma coisa tão fácil, né? Assina logo esse acordo, por que está segurando aquele documento, por que não quer sair do apartamento, por que está implicando com a sandália havaiana da criança que não veio, que não voltou, né? Mas é isso, sabe? São impasses que não falam da razão, que estão falando da emoção, né? E o divórcio, ele se dá sob fortes emoções, no terreno da mágoa, da dor, né? É um dos lutos mais difíceis de ser vivido. Agora, o processo de inventário também se dá sob fortes emoções. É... Opa, peraí. No terreno da dor, da perda, da necessidade de reestruturação. Alguns auxílios que a gente pode dar para o cliente seria na preparação emocional para as reuniões conjuntas, porque o diferencial das práticas colaborativas é que os advogados não dialogam entre eles sempre e sem a presença do cliente, né? Os clientes, eles são preparados para o que a gente chama de reunião a 4. Os 2 advogados e os 2 clientes sentados juntos, negociando e conversando. Sendo que existe uma grande preparação para essas reuniões. Muitas vezes essa reunião se dá a 5 também, o profissional de saúde mental participa dessas reuniões, mas o cliente ele não vai para essa reunião junto com o ex-cônjuge sem saber do tema, sem saber do assunto, sem saber da pauta que vai ser tratada. Não existe surpresa nessas reuniões. E o profissional de saúde mental prepara o cliente para essas reuniões. E outra questão no caso de um divórcio, que é muito importante, é o desenvolvimento de uma relação coparental, colaborativa e funcional. Né? E aí todo mundo sabe a importância do diálogo, a importância da escuta, o que é importante para o outro, o que eu posso ajudar meu filho a ter um pai melhor e uma mãe melhor, que é disso que a gente está falando. Só que, nisso tudo, nós temos muitas dificuldades, né? Quais são, então, por que a maioria dos casais tem dificuldade em estabelecer essa relação pelos filhos? Se meus filhos são meus maiores tesouros, tudo que eu mais amo na minha vida, porque eu não estou conseguindo estabelecer uma boa relação com o pai ou com a mãe, se isso é tão importante na vida do meu filho, né? E aí a gente vai entrando nessa parte mais complexa dessa dinâmica do divórcio, né? O divórcio, então, é um processo complexo. É diferente de eu falar que uma família está vivendo um divórcio com filhos da infância, quando esses filhos já estão na adolescência ou numa fase já jovens adultos, né?
vocês advogados sabem, né? Quando os filhos estão na infância, as questões são mais em relação aos cuidados, horário de alimentação, porque na casa dele ou na casa dela não come comida saudável, ou não tem hora para comer, ou come porcaria, come bala, a avó dá chocolate, homem irresponsável, come, não tem hora para dormir, chega aqui exausto. Na adolescência tem aquele que libera mais, aquele que não libera, o que deixa namorar, o que não deixa. Filhos, jovens, adultos já estão um pouco cada um para o seu lado, mas talvez participando muito também do conflito do ex-casal, né? Então, assim, tem muitas questões que dependem muito aonde essa família está em etapa de ciclo de vida, né? A visão sistêmica do processo de divórcio, né? Não é só o casal que se divorcia, existe todo um sistema, e o nosso compromisso, o compromisso de uma equipe colaborativa, é sempre com o sistema familiar, nunca só com um, nunca só com o outro, né? Então, mesmo o advogado da esposa, não adianta ele querer o pior para o ex-marido, né? Ou no caso de um casal homossexual, ou para outra esposa, porque aquilo não vai ser bom para a relação, né? Vai romper com a relação e não vai ser bom para as crianças. Então, eu não posso querer chegar com aquela fala, vamos acabar com o outro. Isso não pode acontecer, né? Eu continuo protegendo, cuidando do meu cliente, mas eu não posso desejar aniquilar o outro, né? Isso não vai ser bom para todo o sistema. A gente precisa lembrar, então, que não é só a relação conjugal, existe ali também a relação parental, a relação dos avós com essas crianças, que são muito importantes, a relação das instituições, escola, e outras envolvidas, né? Os profissionais também que atendem a família. Eu digo que eu inicio assim a contribuir com os clientes, né, e com a equipe, quando eu consigo que cada um comece a enxergar os seus 50% de responsabilidade, não de culpa, de responsabilidade para a relação ter chegado aonde chegou, para o bem ou para o mal, né? A gente não fala de culpa, a gente fala de responsabilidade, e essa responsabilidade vem muitas vezes de uma predisposição do que eu trago de família de origem, né? Do quanto eu retroalimento também alguns padrões daquela relação, o que eu faço que impacta no outro, também para o bem ou para o mal, né? Que não existe vítima e algoz. A gente sabe que, lógico, existem casos de violência, eu não estou falando desses casos extremos, mas a gente sabe que até o quanto muitas, principalmente mulheres, mas a gente sabe que também não são só as mulheres, mas assim, o quanto alguns indivíduos não conseguem, têm muita dificuldade também de sair até de uma relação violenta e agressiva, né? Vocês advogados devem saber bastante disso. Então, assim, o que eu trago então de predisposição? O que a gente precisa ampliar, né, para sair só da vítima e algoz, do ganha-perde, né? O que um controla, o que o outro é dependente, o que um assume, o que o outro libera. Então, quais são as crenças e os mandatos familiares que favorecem e desfavorecem eu viver aquele momento, né? Viver de uma maneira mais fluida e de uma maneira mais difícil. Qual é o significado do divórcio para mim? Agora, esse significado desse divórcio, ele não é individual. Eu trago de família de origem. Muitas vezes uma separação, a palavra separação não existe em algumas famílias. A gente vê algumas famílias que vêm passando por gerações de casamentos bastante difíceis, algumas vezes até violentos, mas que assim que ninguém fala em separação, né? Então, divórcio pode ser algo que eu nunca considerei, né? Em algumas famílias a gente sabe, principalmente famílias religiosas, que o casamento é sagrado. Então, quando um cônjuge deseja a separação e o divórcio, e o outro vem de uma família em que ninguém fala de divórcio, ou que o casamento é sagrado, vai ser muito difícil eu conseguir enxergar meus 50%, porque o outro precisa ser 100% culpado pela relação ter chegado
naquele momento, né? No fim. Eu não tenho nem coragem de verbalizar para minha família que eu estou me divorciando, né? É vergonhoso eu verbalizar para os meus amigos. Então eu tenho que botar toda a culpa no outro. E aí, se o outro é 100% culpado, tudo vai ser motivo para eu pedir um ressarcimento, né? Se o outro é culpado, ele é um monstro. Como é que eu vou deixar meus filhos com ele? Ou com ela? Outra crença, principalmente da minha geração, né? Filho é da mãe. Quem cria filho são as mães. Como assim a gente vai falar de guarda compartilhada? Filho é meu. Quem cria filho sou eu, porque o pai não sabe disso, não sabe daquilo, e aquela avó, aquela mãe dele, né? O homem é o provedor, né? De repente eu aprendi na minha família que mulher até trabalha, mas assim, o homem tem que ser provedor. Como assim não vai me sustentar? Né? Outra crença também, um casal homossexual não pode ter filhos saudáveis. Então são muitas crenças, né, que a gente traz de família e de gerações. Recasamento e novos cônjuges são mais ingredientes, né? A família precisa, o ex-casal precisa se reestruturar. Algumas vezes eles ainda estão lidando com as questões da separação e já entra um outro parceiro. Isso mexe muito com a estrutura. São mais ingredientes. Será que o cliente consegue liberar o filho para ser feliz com a madrasta ou com o padrasto? Né? Algumas vezes esse padrasto ou essa madrasta é de uma relação homossexual, isso pode ser mais difícil ainda. Eu tive um caso desse, né? Era muito difícil para o ex-marido aceitar a nova companheira da ex-esposa e aceitar que a filha convivesse com um casal homossexual. Então isso, assim, era um grande entrave no processo, no acordo, né? E no diálogo, porque ele ia até a página 2. Eles já estavam num momento que eles já não se falavam mais, né? E aí, lógico, a criança estava cheia de sintomas. O filho, eu digo sempre que é muito difícil a gente, para um pai ou para uma mãe, aceitar imediatamente ver o filho, não é nem só o filho, mas é assim, ver a minha, porque a interpretação é essa. Muitas vezes o pai e a mãe, eles enxergam que é a família dele funcionando quando os filhos estão com o ex-cônjuge, é a família dele funcionando, mas ele está de fora, sabe? Então, assim, aquela máxima que tem, né? Vão viajar para Disney. Então, vai o pai, uma madrasta, os filhos, e a mãe se sente excluída, né? Mas aquela viagem a gente tinha combinado fazer em família. Agora a minha família está lá e eu estou aqui. Então, isso é de um lugar de dor, do emocional, que é muito difícil, né? Aceitar assim, de um primeiro momento. Né? Um casamento, a gente não é feito só pela parceria conjugal, né? Não é só o marido e a esposa, o marido e o marido, a esposa que se casam. Não é só o conjugal, né? Existem vários casamentos, existem várias parcerias dentro de um casamento e, consequentemente, vários divórcios. Tem o casamento afetivo, que eu gosto no outro. Tem o casamento emocional, são aquelas dependências, e aí são várias dependências que incluem todas essas áreas, que o casal vai construindo as pequenas e grandes dependências um do outro. Tem um casamento legal, né, que significa o estado civil, ser casada, ser separada, ser divorciada, ser solteira. A parceria física, que não inclui só a parte sexual, mas até a presença física, né? Tem pessoas que têm dificuldade de dormir quando o parceiro ou a parceira viajam,
né? Imagina a separação. Às vezes até a questão de segurança, né? Ai, quando ele ou quando ela não está, eu me sinto inseguro. A parceria econômica, né? E aí tem muitas questões nessa área. A social, e aí está ligada à família de origem, né? Ai, mas eu gosto tanto da minha sogra, eu gosto tanto da minha cunhada, como é que eu não vou mais participar das festas de família? Como assim, Natal? Como é que eu não vou no Natal? Festa de aniversário de filho é um momento bastante complicado, principalmente os primeiros. Eu sempre falo para não pedir que filho escolha como ele quer que seja o aniversário dele, porque a criança não tem noção, né? Os ex-cônjuges, na grande maioria das vezes, não têm. Então, assim, não colocar essa responsabilidade na criança. Muitas vezes é melhor que a criança tenha um aniversário com a família paterna, um aniversário com a família materna, do que ter o ex-casal junto sem poder, quando eles ainda não estão podendo lidar com isso, sabe? Principalmente se o parabéns vai ser dentro da casa onde a família residia. Isso, num primeiro momento, às vezes é muito difícil, sabe? Às vezes é a primeira situação que, geralmente, né, pode ser o ex-marido saiu de casa, ou se a mulher saiu, retorna ao que ela ou ele considerava lar, e aquilo é muito difícil, né? Principalmente que os porta-retratos já saíram de lugar, já mudaram de lugar. Tive um caso desse. A ex-sogra adorava a ex-nora, mas quando ela chegou no apartamento para o aniversário da neta, e aí não tinha mais o porta-retrato do filho dela na sala, aquilo foi um grande baque para ela. A relação foi rompida ali, o aniversário foi bastante difícil. Grupos sociais, lidar com eventos de escola, né, com as festas. Não, mas eu quero levar o nosso filho nessa festa. Não, mas é meu final de semana. E aí como que faz? Amigos, né? Algumas vezes a gente perde amigos, convivência de amigos, os amigos do casal. Algumas vezes os amigos são convocados também a ficar do lado de um, a ficar do lado de outro. Então, assim, é bastante complexo, né? São vários lutos e vários sonhos, né? E a ficha vai caindo aos poucos. Dá muita raiva e vocês profissionais, né, que lidam com divórcio podem perceber isso, que o cliente muitas vezes ele deseja o divórcio, mas ele tem muita dificuldade em lidar com alguns momentos de perda, porque ele quer se livrar do que estava ruim. Só que ele se dá conta de que algumas dessas parcerias funcionavam e ele quer, e não só quer como precisa, e não dá conta de liberar. Então isso é muito difícil, né? Casos de traição, eu tive uma cliente que ela falava assim, o único problema é porque ele me trai. Então, assim, ela queria que consertasse só isso, porque no resto tudo ele era ótimo em todos esses quesitos, né? A única questão é que ele traía ela de diversos modos. Então dá muita raiva, né? Quando eu percebo que eu quero me separar, porque eu não estou dando conta daquele casamento, está muito ruim em algumas áreas, mas eu não consigo abrir mão de algumas parcerias que a gente estabeleceu. Eu quero e eu preciso dessas parcerias. Isso é bastante difícil, né? Eu sinto a minha identidade, sabe? A minha identidade construída nessas parcerias indo embora e eu começo até a não me reconhecer, tá? A gente sabe que o luto tem várias fases, que tem a fase da negação, da barganha, da raiva, da tristeza profunda e finalmente da aceitação. Por isso pode ser que vocês sintam os clientes também alternando entre uma reunião e outra. Ué, mas mês passado ele estava com uma raiva que ele queria acabar com a ex-mulher, né? E porque agora ele já está mais tranquilo, dizendo que não é bem assim. É o cliente passando por essas fases, né? E se dando conta de algumas questões. E aí nós profissionais temos que tomar muito cuidado quando o cliente está naquele momento de raiva, porque ele está cego, ele só vai trazer o pior, ele realmente só está enxergando o pior. Ele não lembra do quanto o ex-parceiro pode ser um bom pai, uma boa mãe,
ou podem ter tido bons momentos juntos, né? Na hora da raiva ele só vê mesmo o pior. E aí, ir para o litígio é muito fácil, né? A família, ela é um sistema que se move ao longo do tempo, né? Essa linha, deixa eu pegar aqui. Aqui, essa linha horizontal é a linha do tempo, e a família ela vai passando, então, por transições do ciclo de vida, né? Como eu falei, a família na infância, a família na adolescência, a família com jovens adultos, a família com os filhos saindo de casa, o ex-casal já em outro momento de vida. E nós, profissionais, a gente trabalha aqui, ó, na conjunção do momento presente, só que atravessados pelo passado emocional, o passado familiar que esses clientes trazem. E o que esses clientes trazem para esse momento, né? Que são essas predisposições que favorecem e desfavorecem? Os padrões familiares, as crenças familiares, os mitos, a religião. Eu tive um ex-casal que um era judeu e outro era católica. E enquanto eles estavam casados, tudo funcionava maravilhosamente bem, até a hora que se separaram. E aí a criança que estudava numa escola judia foi tirada de um dia para o outro da escola, a mãe tinha guarda unilateral, e aí foi tirada da escola que ela estudou a vida inteira. Aí a criança chegava com o crucifixo na família paterna, o crucifixo sumia, chegava com a estrela de Davi na casa da mãe, a mãe arrancava. Imagina a criança como se sentia, né? A criança que antes tinha liberdade, que podia rezar as orações católicas, mesmo estudando escola judia, agora já não podia mais. Então, assim, imagina como fica a cabeça dessa criança, né? Os segredos, né? A cultura, porque essa família também ela está dentro de uma cultura social, né? E todos esses legados familiares, né? Ninguém casa para se divorciar. O divórcio é um dos acidentes que ninguém deseja, né? A gente diz que é um acidente inesperado, como uma doença crônica, como uma morte precoce, também vão afetar essa família. E o nosso cliente, então, o indivíduo, ele vive todos esses papéis individuais, né? O papel conjugal, o papel social, o papel profissional e o papel parental, se ele for pai ou mãe, atravessado, então, por esse passado familiar, sabe? O papel conjugal dele está diretamente ligado ao que ele aprendeu, o que significava ser esposa ou marido na família de origem. O que significa ser pai e ser mãe na família de origem. Pai pode ser só provedor, mãe pode ser aquela que padece no paraíso, que tem que sofrer. E aí quando vira mãe não pode ser mulher. Deixa eu ver aqui a hora. O papel social, o papel profissional, enfim, não, depois que vira mãe, não trabalha mais, enfim, né? Então, isso tudo atravessa a vida dos nossos clientes. Eu ia dar um exemplo aqui. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Porque eu estou indo aqui, por favor. Eu adoro conversar e adoro perguntas, tá? Porque se deixar eu vou falando. Deixa eu ver aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar até aqui? Posso seguir? Magda. Magda. Se não for extenso, se não perturbar muito a apresentação, como eu sou advogada, né, e tenho uma formação, um conceito de culpa, eu vi que há uma diferença. Você tem uma fala, o profissional de saúde tem uma fala disso, né, a questão da responsabilidade, da responsabilização, né? E a gente, nesse discurso competitivo, a culpa é sua, a culpa é minha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para a gente mudar esse paradigma.
Então, a visão sistêmica, ela traz justamente, né, ela amplia esse olhar da vítima e do algoz, né, e ela traz essas predisposições que não significa, né, que a gente vai passar a mão na cabeça de quem foi agressivo ou violento ou até de uma traição, né, tantos casos, mas assim, a gente só consegue mesmo, né, no meu caso, no caso de uma violência doméstica, né, ninguém vai passar a mão na cabeça de um agressor, ninguém vai dizer que a vítima não foi agredida, não é isso. Mas assim, até para a vítima poder sair daquele lugar, né, e poder sair daquelas relações, porque a gente sabe o quanto, algumas vezes, a vítima, né, de uma agressão doméstica procura o judiciário ou procura a delegacia e depois volta para aquela relação, né? Qual é a predisposição que ela traz? E isso vem de família e vem de gerações, muitas vezes. Qual é a predisposição que ela traz para estar enganchada naquela relação, né? Não significa que eu vou fazer ela voltar para o agressor, não é isso, né? Mas assim, o que ela traz que fez com que ela ficasse. A gente sabe que muitas vezes não é uma agressão só, né? São anos de agressão, né? Seja psicológica, seja emocional, seja física, né? Então, assim, se eu, como profissional de saúde mental, não consigo mostrar para ela, né, isso que ela traz, ela vai continuar nesse ciclo, né? Casos de abuso, muitas mães não conseguem proteger as filhas. E aí, quando você vai ver, elas foram abusadas. E aí não conseguem conversar, não conseguem falar sobre isso, né? Não conseguem proteger. Então, assim, a gente precisa ampliar esse olhar, essa visão, para poder ajudar os clientes, entende? É aí que a gente sai da questão da culpa, porque se a gente fica na culpa, né, na vítima ou algoz, a gente não ajuda a vítima a andar com as próprias pernas, né, vamos dizer assim. A gente dá esse suporte, né, em relação à autonomia, a vida, né, porque a gente não consegue ficar com os clientes o resto da vida, né, eles precisam tocar suas vidas. E é isso, algumas vezes voltam para aquela relação. E Tá? só Gabriela? complementando um pouquinho, e muitas vezes quem a gente considera como algoz, em algum momento da vida já foi uma vítima também, né? Então ele traz uma relação da sua família de origem, que ele reproduz isso no relacionamento a dois, e a gente traz na constelação muito forte que relacionamento a dois é um equilíbrio, né? Existe a participação tanto de um quanto a participação do outro, e a responsabilidade é mútua para que essa relação dê certo ou no relacionamento dá errado, que na realidade nem chega a ser dar errado, mas para findar, né? Sim. Então, existe sim essa responsabilidade, a gente troca isso, a culpa, justamente para não ficar tão agressivo, né? A culpa é sua, parece que aquela pessoa tem que ser punida de qualquer forma, e quando a gente coloca a responsabilidade é sua, a gente faz essa pessoa se movimentar diante do problema, a gente não deixa ela paralisada diante do problema. Foi ótimo, Gabriela. Não, foi ótimo, porque o que vocês, né, não sei se vocês têm casos assim, que quando a vítima fica presa, muitas vezes pode ser que ela não volte para aquela relação, mas se ela fica naquela cristalizada, né, naquela posição de vítima, ela tem que ficar colada com algoz. Para eu ser vítima, eu tenho que ter um algoz. E mesmo separada, divorciada, eu posso ficar alimentando. A gente diz que o casal fica colado pelas costas, né? Estão separados, estão brigados, não se falam, mas o outro é 100% culpado. E aí vem a alienação parental, e aí vai embora, né, gente? Mas aí eu fico na posição de vítima, eu não posso nem me abrir para novas relações, né? Eu tenho que ficar grudada ainda naquele algoz, senão como é que eu vou ser vítima, né? Então é isso, a gente tenta fortalecer o cliente para ele olhar para frente. Obrigada, Gabriela. E aí, esse quadro aqui, né? Imaginar que num casal são dois, esse gráfico é bastante complexo, né? Eu resumi muito, ele é baseado no gráfico da Monica McGoldrick. Num casal, são dois gráficos desse,
dialogando. É muito complexo, né? Seja no momento do casamento como no momento do divórcio, né? Então, é bastante... Não existe o enfim sós, sabe? Tem um terapeuta de família italiano que ele tem um texto que fala assim: a cama de 6 lugares, porque é o casal, os pais de um e os pais do outro, né? E isso que ele está falando assim no básico, porque na verdade tem muito mais gente ali, gente. É vovó, vovô, todo mundo, né? São gerações que vão trazendo. Eu vou trazer um genograma que eu falo um pouquinho mais disso também, né? Então é muito importante a gente falar qual é o significado geracional de um divórcio, o que significa dinheiro na minha família de origem, dinheiro é controle, dinheiro é afeto, né? O significado do casamento, como eu falei. Eu tive um ex-casal também que ela dizia assim, não, mas a minha mãe e a minha avó adoram ele, só falam bem dele. Mas o que a mãe e a avó dessa ex-esposa ensinaram para ela é que o homem não era confiável. Na prática, ela aprendeu isso. No verbal, então para ela também ficava muito difícil entender essa predisposição, porque a avó e a mãe verbalizavam sempre que gostavam do marido, do ex-marido, né? Mas na prática ela aprendeu que tanto a mãe não podia confiar no pai, como a avó também não podia confiar no avô. E aí a lealdade a essas mulheres, né? E o que eu aprendi então, o que é ser esposa, é que mulher não pode confiar nos homens. Isso é mais forte do que eu vivo aqui no meu casamento. Peraí que o mouse tá... Deixa eu passar aqui pro... Ih, gente, o que está acontecendo? Travou aqui para mim. Peraí. Eita. Peraí, gente. Ai, meu Deus. O que a gente faz aqui? Gente, o que que... Oi. Ai, achei que eu tivesse caído. Pronto, voltou aqui. Pronto. Então, assim, é bastante complexo, né? Eu tô dando um resumo aqui. Vamos lá. Tirar essa canetinha que aí facilita aqui. Pronto. O divórcio conjugal é diferente, então, né? Da parceria parental. Eu separo um ex-marido e uma ex-esposa que estão se divorciando, né? Agora, o pai e a mãe, eles precisam estabelecer uma boa parceria parental. Agora, se uma ex-esposa com raiva vai conversar com o pai dos filhos, não vai dar certo, né? Então, a gente precisa separar muito esses papéis e trazer essas emoções, aí, o que está interferindo da emoção nessa comunicação. O que causa disfunção no par parental não é a separação, mas como eles se organizam. É aquilo que eu falei, se o outro é culpado por toda a dor que eu estou sentindo, se eu não tenho responsabilidade nenhuma pelo que aconteceu de ruim na nossa relação, o outro é 100% culpado. Se ele é 100% culpado, ele é mau, né? Eu sei a dor que eu estou sentindo, não é pouco. E aí, então, se o outro é mau, como é que eu vou deixar meus filhos sozinhos com essa pessoa? Né? Aí que vem a importância da corresponsabilidade, do reconhecimento dos 50%. Eu digo sempre que quando os filhos estão no meio de um litígio, eles ficam órfãos, né? É o objeto de atenção e amor que passa a ser um objeto de disputa. E o casal não consegue cuidar dos filhos cuidar bem dos filhos, né? Quando está no meio de um conflito que vai escalando, né? Como um litígio. Eu uso sempre as falhas do outro para atacar e não para ajudar o filho, né? Muitas vezes eu pego o que o outro faz de ruim, que eu poderia contribuir para melhorar para o meu filho, ter um pai ou uma mãe melhor, mas não. Eu simplesmente uso aquilo para atacar. E algumas vezes eu até quero que ele faça errado ou ela faça alguma coisa errada,
porque aí eu vou ter mais argumentos, né? Eu tiro a minha culpa e coloco em cima do outro. Nessa hora é culpa mesmo. Eu tô com raiva. A Gabriela, né, trouxe essa questão que é geracional, né? O que eu trago então de predisposição que contribui então para esse momento que eu estou vivendo? E tanto a constelação familiar quanto o genograma, eles ajudam muito a gente visualizar isso, tanto os profissionais quanto os clientes, né? E por isso que eu sempre digo que, algumas vezes eu dou palestra em escolas também. Gente, eu ia parar de compartilhar, mas não vou não, que eu fiquei com medo agora. Mas eu digo assim, o quanto... Deixa eu tirar isso aqui. O quanto... Não adianta a gente dar um conselho e dar um manual, né? Não sei se vocês advogados percebem isso. Vocês falam que o cliente tem que fazer, e por que ele não está fazendo? Gente, é tão simples algumas coisas, né? Por causa das minhas predisposições, das minhas crenças, das minhas dificuldades emocionais para lidar com algumas situações, né? Porque a gente não herda só a cor dos olhos. A gente herda também o modo de funcionar na vida, né? Então, como é o funcionamento de casal? Isso, Gabriela, que eu ia dizer. No genograma, eu sempre trago, um genograma em caso de divórcio, eu sempre trago para os clientes o que ele aprendeu em relação... de como se dá um casamento, como eram as relações conjugais na família de origem, como eram as relações parentais, porque a gente vai precisar falar disso, né? Como eram as parcerias parentais, porque muitas vezes os clientes falam muito do outro, não, porque ele não está conversando, ele não está isso, ele não está fazendo aquilo, e quando você vai ver, o seu cliente não aprendeu, não teve uma parceria parental, nunca assistiu os próprios pais ou os avós, com boa parceria na criação dele. Então, eu coloco a culpa no outro, mas eu não aprendi, eu não tenho essa ferramenta, né, de estabelecer uma parceria parental. Eu não abro espaço para o outro, né? Então, no genograma a gente enxerga também esses diferentes padrões, valores, crenças. O que são esses significados geracionais, então? Para algumas famílias, por exemplo aqui, no caso do Marcos, né? Não sei se vocês estão vendo aqui meu mouse. Para ele pode ser que o divórcio seja um modo de resolver problema. Os pais dele já eram divorciados. Pode ser que no caso da Maria Batista, ninguém fale em divórcio, né? Que separação seja até uma grande traição familiar, né? O casamento pode ser sagrado. Então, a gente precisa olhar para isso, né? O significado do dinheiro, e o quanto, então, os impasses do presente estão sempre ligados a uma dificuldade, a uma questão, a uma lealdade familiar, sabe? Uma lealdade a um funcionamento familiar que eu aprendi e que hoje eu tenho dificuldade, então, de fazer diferente. A gente tem sempre que lembrar também que o tempo de cada um é diferente. O tempo emocional é diferente do tempo cronológico. Pode ser que o casamento, quando não está bom para um, não está bom para os dois, mas muitas vezes tem um, né? No caso aqui, como eu falei, o Marcos, pode ser que ele já venha se preparando há alguns anos para uma separação. E a Maria Batista nunca pensou nisso. Então, ela vai ser pega de surpresa. E aí isso vai repercutir no processo de divórcio. Ela vai ser mais devagar quando o Marcos já vai estar querendo assinar tudo e reclamando porque que ela está segurando o processo, né? A equipe profissional também, a gente tem que lembrar também que a equipe profissional vem de família diferente, né? Tem valores diferentes, tem crenças diferentes. Eu não entro em um ambiente, eu fecho a porta e deixo minhas crenças, meus valores, o que eu considero certo e errado, do lado de fora. Então isso vai repercutir também no processo dos meus clientes, e por isso é muito importante o suporte que a equipe colaborativa dá entre si, porque a gente traz isso, a gente mostra isso, sabe? Do quanto aquela profissional pode estar enganchada
ou aquele profissional pode estar enganchado com uma questão do cliente, né? A gente também, Eu lógico... queria perguntar uma coisa, Andréia, sobre sim. isso. Pode Essa falar. semana, na verdade, né, eu fui, enfim, consultada para fazer uma mediação, e era uma situação exatamente assim, né, que foi a esposa que quis se separar, né, e ela já vinha trabalhando isso em terapia, mais ou menos 1 ano e meio que ela vinha trabalhando isso. E aí ela, no início do ano, ela disse que não queria ficar queria se separar, e o marido, né, foi pego de surpresa. Ele não esperava de jeito nenhum essa situação aí, né? E ele tinha muita raiva da situação, né? De que ele foi pego de surpresa. E aí envolvia uma série de coisas, porque era um caso que por exemplo, ela é paulista, então ela queria voltar para São Paulo, né? Com o filho, embora morasse já na cidade há 7 anos, né? Com o marido, ela veio com o marido, né? Para essa cidade. E aí, né? Foi interessante conversar com as advogadas, né? Sobre isso, embora não fosse um processo colaborativo, mas as advogadas estavam muito dispostas a que o processo fosse colaborativo, entendeu? E que houvesse pelo menos uma mediação. Mas o que aconteceu ali, né? Eu acho que a esposa ela teria que tomar umas decisões mais rápidas para o tempo dela, porque o tempo dela é esse, né? Eu, inclusive, conversei bastante com ela sobre isso, né? Você tem que entender, digamos, que você tem um tempo, que ela já tinha feito um acordo lá no início do ano, que ela iria se mudar no final desse ano. Né? E o que ela estava vendo? Que não estava andando nada, que ele continuava resistindo, que ele não queria o cumprimento desse acordo, que ele já estava prestes a entrar na justiça, digamos, para impedir ela de ir. Né? E o que acontece? Né? Eles não tinham mais nenhuma questão a ser discutida, somente essa viagem. Essa viagem era o item, né? o ponto da discussão, da negociação. Né? E aí eu fiquei pensando, né? Estou aqui pensando alto até para a gente compartilhar um pouco aqui, né? O que fazer nessa situação? Porque o que existia ali, né? Existia uma polarização muito grande. Quando eu fiz as primeiras conversas, né, individuais, eu percebi que ela não tinha margem de negociação sobre o tempo, né? Ela, por exemplo, o que eu questionei, por exemplo, eu coloquei assim, e se você fizesse essa viagem, não agora no final desse ano, mas no final do outro, poderia ser, né? Eu tentei fazer com que ela também flexibilizasse, né? Para poder chegar numa flexibilização dele também, né? De que até para ele lidar melhor com as emoções dele, né? Porque ele está muito magoado com essa separação, né? Achando, inclusive, que ela tem outra pessoa lá na cidade dos pais dela, que ela quer voltar. E acho que até ele não quer, digamos assim, concordar com isso, porque ele está se sentindo magoado, né? Ele está se sentindo traído, né? Mesmo que não tenha outra pessoa, traído, ele está se sentindo exatamente. traído. Acho que teve mesmo essa traição, sabe? Teve essa traição, mas eu acho que assim, o que ela coloca é que esse não é o motivo dela ir. Essa ida dela já estava há muito tempo antes de vir essa pessoa, digamos, entendeu? Ela já colocava isso muito antes. Não, quando eu digo traição, é não traição mesmo de ter outra pessoa, né? Mas ele se sentiu traído porque ele não estava vendo, né? Isso, Ou esperando, exatamente. E ela já estava planejando essa Pego separação. De surpresa, total, né? E aí, enfim, ela, na verdade, acabou... ela queria mediar, né? Mas como se fosse assim, uma mediação no sentido de... Eu tô falando tudo isso em relação à mediação, porque eu acho que esse caso é um caso
bem próximo de umas práticas colaborativas, porque tinha uma situação dos advogados estarem muito empenhados que houvesse essa, digamos assim, essa negociação entre eles e um acordo, entendeu? Mas ela se colocava de uma forma bem redutível em relação ao tempo, né? Que seria esses 6 meses só, nem 6, né? Porque é 6 porque, digamos, o garoto só precisava entrar na escola em fevereiro do outro ano, né? Então, ela acabou, depois de 2 conversas comigo, achando que era o melhor seria realmente ela entrar na justiça para o tempo que ela tinha, né? Mas eu fiquei pensando nessas situações, assim, né? Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com uma espécie de um impasse sobre o ponto fundamental que vai ser tratado porque naquele processo ali, né? Porque não existiam outros aspectos que estavam sendo discutidos. Vamos dizer, não existia a pensão, não existia a questão sobre partilha de bens. A questão a ser discutida, que ela queria levar para a mediação, era, tipo assim, fazer ele Convencê-lo. se convencer de que o melhor para o filho era ela ir com o filho para São Paulo. Entendeu? Uhum. Enquanto que a questão dele era aumentar o tempo de convivência com o filho. Na verdade, ele queria participar mais. Ele tem uma série de questões, porque ele trabalha, no trabalho dele realmente ele viaja muito, ele acaba não conseguindo, digamos assim, estabelecer um tempo de convivência muito fixo, muito rígido, né? Muito estruturadinho, porque ele às vezes tem que viajar a trabalho e isso sai do controle dele. Mas ele queria, na verdade, fazer uma tentativa de aumentar esse tempo. Uhum. Mas eu fiquei pensando isso em relação a um processo colaborativo, sabe? Como que a gente lidaria essa situação num processo colaborativo? Que a gente visse que o principal ponto ali, existe uma polarização muito grande entre os dois. Eu também estou falando isso em relação a outro caso, que eu acabei pegando esse caso já como assistente técnica no litígio, né? Porque quando aconteceu essa digamos assim, esticar essa corda, quando aconteceu que foi um processo colaborativo, né? Era um processo colaborativo que foi inclusive a mãe que iniciou, a mulher, né? Que iniciou, que recomendou, que fez todo o contato. E aí, quando aconteceu o que ela mais temia, que era fazer um acordo de guarda compartilhada, que começaram a compartilhar a guarda, assim, da criança passar uma semana na casa dele, uma semana na casa dela, ela literalmente surtou, né? Eu não era profissional colaborativa nesse processo aí, tá? Eu não sei, mas eu sei que existiu os advogados colaborativos, a profissional colaborativa, tinha tudo, né? E ela entrou com uma ocorrência de violência sexual dele contra a criança. Então, assim, são situações que eu estou botando assim para a gente... Não, foi bom você falar, Elza, até assim, né, para os outros profissionais, porque muitas vezes os profissionais ou os clientes acham que práticas colaborativas é só para aqueles casos onde o mundo é cor-de-rosa, onde não existe impasse, né? E assim, eu acho que não teve um caso assim, tem uns casos menos complexos, mas assim, sempre tem uns impasses. Eu trabalhei em um que a gente estava falando de Brasil e Europa. Um não abria mão de levar a criança para a Europa e o outro não abria mão de ficar com a criança no Brasil. Simples assim, né? E chegamos à solução. Uma solução que atendeu a todos, né? Foi até com a Lívia Caetano, que é presidente da OAB aqui do Rio, né? O que a gente faz muito assim, é o que a gente chama de brainstorm, né? Uma chuva de ideias. A gente vai ampliando essas possibilidades, porque muitas vezes fica nessa polarização, ou é isso ou é aquilo. Bom, né? Não tem um e, né? É sempre o ou, né? Ou Rio ou São Paulo, né? Então assim, a gente traz novas possibilidades, né?
tem que ser criativo, né? Ampliar e, e, e nessa ampliação a gente vai trazendo, vai dialogando, e muitas vezes o que acontece também com esses clientes que estão polarizados, e a gente também vai trabalhando esse emocional, e aí o que eu faço, eu vou ampliando para a família de origem, sabe? Eu trago sempre o que desse emocional, por exemplo, muitas vezes, o que pode ser que durante o casamento, aí eu não sei, eu não conheço os clientes, né? O que durante o casamento já houve uma predisposição para ser né? Estou falando aqui, um pai, como eu falei, um pai mais provedor e ausente, e essa mãe mais que se sente dona do filho, né? Da onde veio essa predisposição? A mãe que tem dificuldade mesmo, gente, não é picuinha da mãe que não deseja uma guarda compartilhada, né? Eu tive uma cliente, vou te contar isso, eu tive uma cliente que era um caso de práticas colaborativas, em que eu avisei antes a advogada que a cliente não ia dar conta do que ela estava, do acordo que eles estavam fazendo, porque chegou um momento que ela até achou interessante a guarda compartilhada, né, com a convivência alternada de tempo, porque algumas vezes tem, né, tem a guarda compartilhada das responsabilidades, mas a criança tem residência fixa, né, mais tempo com um dos pais. Mas nesse caso a convivência ia ser dividida ali, a semana direitinho. E ela começou até a achar interessante, porque ela estava iniciando uma nova profissão e o pai era um pai bastante cuidador e cuidadoso, e então ela começou a achar interessante também ficar liberada de 2 crianças pequenas. Ela não ia mais ter aquela estrutura toda que tinha de funcionária, né, de babá. A mãe dela não tinha também disposição de estar próxima. Só que o fato dela aceitar e abrir mão da residência dos filhos, né, permanecer com ela, significava a ferida que ela teve em relação aos pais dela, porque ela se sentia abandonada pela mãe, porque a mãe precisava trabalhar. Enfim, então assim, trabalhando isso, na hora que eu visualizei isso, e foi através de um genograma, eu avisei antes a advogada, eu falei, ela não vai dar conta, e dito e feito, sabe? Então assim, cada caso é um caso, né? Mas na hora que a gente amplia isso e vê o que está dando de predisposição para uma rigidez, alguma predisposição para quem de repente liberou a vida inteira, ou quem se sente dono do filho, e até trazer assim os sentimentos do cliente quando era filho, sabe, da importância talvez de conviver com o pai, conviver com a mãe, etc, etc. É ampliando, porque, gente, práticas colaborativas não significa a gente receber clientes que não trazem impasses, não. Tem impasse. Sempre tem muito. Tem aqueles impasses que entra e você fala assim, gente, não vai ter acordo. Como assim? Né? Não tem. A gente está falando disso, Rio, São Paulo, Europa, Brasil, não tem acordo. Como é que tem acordo no caso desse? Né? E as coisas acabam caminhando. Tem uns que a gente até se surpreende, assim, que vão. Né? E na maioria das vezes não é a solução que os clientes tinham inicialmente visualizado, né? Mas é uma solução que eu posso lidar. Que isso que precisa ser. É uma solução que eu posso lidar. Algumas soluções eu não vou conseguir lidar. E é isso a importância também que o outro... E isso a gente traz muito, né, para os clientes. O que você sabe, o que é importante para você, o que é muito importante para você, mas o que você sabe que é imprescindível para o outro? Porque se a gente começar daí, né, vou logo no que o outro não vai liberar de jeito nenhum, o que é impossível para o outro liberar, né, mas dá para, de repente, ser outra coisa, que vai atender os dois. Né, algo que eu consiga lidar. E as práticas colaborativas sempre prevêem, a equipe multidisciplinar também sempre prevê novas conversas, porque a gente sabe que as questões da infância vão ser diferentes na pré-adolescência, né? Pré-adolescência tem sempre a questão do aparelho ortodôntico, né, gente, que aumenta o orçamento, não é?
Aí depois na adolescência tem aquele que vai dormir namorado, vai dormir, vai viajar. Não, mas eu não gosto que viaje com outras famílias, ela libera demais. Não é assim? Então, tem esses combinados assim que muitas vezes a gente tem que reconversar. Isso é previsto nos acordos, tá? É difícil de, assim, né, de dar uma resposta assim, né, Elza, pão, pão, queijo, queijo, mas é isso. Não era uma resposta, era mais para a gente sim. conversar isso, né? Que eu acho que também realmente tem casos que a gente vê esse impasse e também o cliente vai tomar uma decisão a partir dali, né? Ele, quando se dá conta também que tem um impasse, se ele não quiser realmente abrir mão, ele vai buscar Muitas outra vezes tem forma que ir de para o solução. litígio. Muitas vezes também a raiva está tão grande que o cliente precisa, sabe, do litígio para Isso mesmo. para viver aquele momento. Mas a gente também procura, gente, os pontos de resiliência, né? Então não são só as dificuldades, a gente procura também o que eu trago de resiliência, né? De pontos positivos que podem contribuir para o processo. Então é isso, né? A equipe colaborativa, então, é a possibilidade da articulação das naturezas jurídica, sistêmica, né, relacional e econômica dos impasses. Lembrar que o protagonismo é do cliente. O meu certo, certo do profissional, não é o que dita o andamento do processo. Não são os meus valores que vão estar ali à frente do processo, né? O foco tem que ser na potencialidade dos clientes, né? O profissional, a gente dá o suporte, a gente empodera, mas a vida é dos clientes. Não tem aquilo assim, não, pode deixar que agora fala com o meu advogado, fala com a minha advogada, não fala mais comigo, né? É lógico que em alguns momentos os clientes vão ter mais dificuldade no diálogo, mas a equipe precisa mostrar a importância deles assumirem a responsabilidade pela vida deles, porque na hora que eles estão assumindo a responsabilidade, que eles se sentem coautores daquele acordo, eles vão estar muito mais predispostos a fazerem aquele acordo vingar ao longo do tempo, né? Eles se sentem responsáveis, eles se sentem construtores, né, co-construtores daquele acordo, né? O profissional colaborativo, então, tem esse respeito pelo cliente, que não significa ter peninha, não significa botar no colo, né? A Peg Thompson, essa psicóloga que veio em 2014 dar a primeira capacitação aqui no Brasil, ela diz que, deixa eu parar de compartilhar aqui. Ela diz que é necessário um sistema para cuidar de outro sistema. Por isso, a importância de uma equipe multidisciplinar, né, com atuação interdisciplinar, para cuidar de um outro sistema, né? Então, mais do que trazer o profissional de saúde mental para um processo jurídico, né, eu queria reforçar essa importância de uma equipe, da equipe que trabalha, sabe, em conjunto, interdisciplinariedade. É isso, muita coisa, né? Não sei se vocês querem perguntar, falar, dialogar, trazer dúvidas. Normalmente vocês fazem reuniões, a equipe? Muitas. Assim, não precisam muitas, mas assim, a gente dialoga bastante e os clientes sabem disso, né? Então existe o que é segredo, que não pode haver segredo, né? Eu sempre brinco com os clientes assim, não pode ter um segredo que tem $1 milhão guardado na Suíça, né? Esse tipo. Agora, existem questões que não fazem parte do processo. Quando eu era pequena, eu sofri isso, sofri aquilo. Aquilo não faz parte do processo, não vem ao caso. Mas não pode existir segredo. E o cliente sabe, então, que a gente dialoga, né? Então, e a gente faz reuniões. Hoje com o WhatsApp também facilita muito, né? A gente troca informações. E facilita muito também para outra parte entender por que o cliente nesse momento está um pouco mais devagar, não está conseguindo entregar tal documento ou tal dever de casa, né? Tem um enganchamento ali. E às vezes algum diálogo mais difícil,
né? Os advogados trazem para o profissional de saúde mental. Tem alguns momentos também que o advogado precisa, às vezes, né? Eles param um pouquinho e falam, Andréia, cuida aí um pouco porque tá difícil, não estou conseguindo conversar, não está me escutando, né? E aí tem outros momentos que eu falo, não, vai lá agora conversar com o advogado, com a advogada, tira essas dúvidas, né? Isso aí não é minha área. Então tem né, essas idas e vindas e esse diálogo, assim, Ana Valéria, que é muito importante, né? E o profissional de saúde mental, ele pode abordar conteúdos do advogado que estejam influenciando. Isso vem, né? Como eu falei, não tem como o cliente não trazer. Então chega no consultório falando, não, porque não deu dinheiro, ou porque eu quero morar em São Paulo, né? Agora eu estou com um caso que são bairros bem distantes aqui do Rio de Janeiro, sabe? Bastante distantes. E aí um quer morar num canto, o outro no outro. E a escola das crianças, como é que fica? Se os dois querem conviver e aí não aceitam que um tenha residência e o outro fique só final de semana. Então, acaba que isso vem, mas eu não... E isso é muito importante também. Eu sei o meu papel e até onde eu posso ir, né? E algumas vezes a gente faz reunião cliente, eu e o advogado do cliente, sabe? São muito boas essas reuniões. E também do outro lado. A Magda? Essa fala sua última aí, essa pergunta de Ana Valéria, eu estava pensando aqui que é isso, porque muitas vezes a gente como advogado, está na frente do casal, a gente tem uma busca de fala pela razão. Me dê fatos, me dê a razão. E você traz muito bem que é uma fala não de razão, é uma fala de emoção, né? Não é trazendo fatos, porque isso, moram em lugar, vão morar em lugares diferentes, e como é que faz? Qual é a solução para isso? Então tem que desvendar que está tendo uma emoção aí passeando, né? Rodeando isso aí, que a razão, o engarrafamento você passa por cima, horário você reorganiza. Então, não há um diálogo de razão, coisa que a gente do direito fica esperando, né? Que a pessoa raciocine e fale logo. E quando Ana lhe fez essa pergunta, eu fiquei pensando assim, pô, então o advogado diz assim, vai lá no terapeuta. Então, a gente vai mandar para o terapeuta para André ouvir o casal e julgar? O casal tenta o tempo todo me fazer de juíza, né? Como faz com a Miriam, como faz com a Fabiana, que entrou aqui, como faz com a Elsa, eles tentam o tempo todo. E eu, assim, particularmente, por ser uma terapeuta sistêmica, porque existe, e nos Estados Unidos existem estados que trabalham mais com um profissional de saúde mental para cada cônjuge, né? Cada um tem o seu. Eu, particularmente, prefiro ver o casal, mesmo que eu nunca coloque os dois juntos, né? Quando eu posso colocar, eu gosto. Eu gosto até de trazer os filhos e fazer uma despedida, fazer um ritual e tudo, mas muitas vezes eu não tenho nem como eu colocar os dois frente a frente. Mas eu gosto, sim, de estar com os... E é lógico que eles chegam falando mal do outro, né? Ó, eu sou bonzinho e o outro é o malzinho. Eu tô certa e o outro tá errado. Sempre, né? Mas é nisso que a gente vai ampliando, sabe? Vai tirando. Tem coisas que não cabem, né? Não adianta ficar me contando o quanto o outro... É lógico que o cliente precisa desabafar, precisa colocar para fora. Mas eu preciso ampliar isso, né? Os seus 50%, onde você se deixou enganchar, né? O que você traz de predisposição, quais são as possibilidades, né? É isso. Mas juízo o tempo todo, né? O tempo todo eles tentam. Eu que tenho que conseguir sair desse lugar, senão eu não faço o meu trabalho. Que, na verdade, a busca desse julgador, né, é confortável, porque aí eu não me meto, né? Ele quer ruim, ela quer ruim, diz aí, Sim, certo e sim, errado, né? sim. E aí, assim, eu vou contar para vocês rapidinho aqui, que eu, quando separei, eu sei que
começou a bola de neve da briga e meu filho começou com o meu filho mais velho com 15 anos, eu acho que ele já tinha 16 e meio. Aí quando ele me pergunta assim, mãe, e não tem ninguém que a gente procure não para conversar com meu pai? Porque a mãe dele está difícil, que era a avó dele, ele nem chamou de minha avó, né? Ele disse assim, porque a mãe dele está difícil. Será que não tem outra pessoa para a gente procurar? E naquela época ainda eu só entrei com processo judicial, acho que 2 anos depois. Aí, nessa hora que Pedro me falou isso, eu disse assim, gente, até uma criança está em busca, né, de uma autoridade, um terceiro que venha, intervenha nisso, né? Ele está percebendo que não tem diálogo, não tem comunicação. Talvez o imaginário deles, né, que é a figura do super-herói que vem e salva, né? Mas o que a gente, né, a gente quando é cliente e o que os clientes também, né, os nossos clientes desejam é isso mesmo, né? Alguém que venha dizer, me dar o suporte, né? Dizer que o outro está errado, me ajudar. É um momento de muita fraqueza, né? Fraqueza emocional, de medos, né? Meus maiores medos. O que vai ser da minha vida, né? E as crianças também ficam nesse lugar, mas é isso mesmo, né, que seu filho verbalizou, né? Tem alguém que dê força aqui pra gente, né? Dê um suporte, dê um colo, né? E aí a gente acredita e os clientes acreditam que o judiciário vai fazer esse papel e vai dizer o quanto eu tô certa e o outro tá errado e vai me dar razão, né? Infelizmente não é sempre assim. Gabriela. Andréia, você já viu necessidade em algum momento de recomendar que o seu cliente, né, ou os dois, procurem uma terapia individual, cada um, para seguir com a prática colaborativa? Às vezes é necessário, né? Porque na realidade o profissional de saúde ele não está ali para atender apenas as demandas individuais, para que esse cliente passe por todo o processo que é extenso, né? O processo emocional, a cura desse processo emocional. Mas em algum momento você já disse, olha, aqui é melhor que você cuide isso com um terapeuta individual e o outro também, ou já passou por uma situação dessa? O que acontece, Gabriela, é que muitas, e na grande maioria das vezes, os clientes já têm seu terapeuta individual. E às vezes é até a dificuldade dos advogados indicarem o profissional de saúde da equipe, porque eles já trazem. Só que a gente mostra a diferença que é ter esse profissional que está trabalhando ali com os advogados e com o profissional de finanças. Eu, particularmente, não posso indicar para depois, mas algumas vezes, porque eu trabalho as questões individuais, sabe? Com o genograma, eu estou trazendo esses padrões todos, isso ali já dá uma luz ali para os clientes, sabe? Eu, particularmente, eu já tive um caso, mas aí mesmo assim o cliente, porque era um caso de dependência química, que é um caso bastante difícil de tratar nas práticas colaborativas, mas que bom que foi tratado, porque as crianças puderam, né, estar ali acolhidas, protegidas, a relação também. E foi um caso que a gente pode dizer de sucesso, que era um caso bastante difícil, mas então, mas nesse caso ele até já tinha, e algumas vezes eu converso, se precisa, eu converso também com esses terapeutas individuais, né? Mas eu particularmente, no momento que eu entro no processo, eu não indico um terapeuta individual, porque pode ser que ele leve o cliente para outro caminho, sabe? Então, mas depois pode ser que sim. Não, dá continuidade, tá? Mas assim, tem outros profissionais que recomendam. Eu sei que tem profissionais que recomendam. É que eu sou muito sistêmica, sabe? Então eu não sei se eu sou muito centralizadora, então eu fico ali, sabe, tentando ali tomar Não, conta eu do sistema. acho que até faz sentido o que você está falando, né? Porque se ele está com um profissional que de repente segue uma outra linha e ele vai por outro caminho, acaba que desvirtua todo o trabalho que você está fazendo ali mesmo, né? Principalmente deixando ficar na cadeira de vítima, sabe? Sim. Não que eu não vá acolher, não sou, né? Não que eu não vá acolher, mas eu preciso tirar ele daquele lugar. Eu preciso tentar que ele enxergue que existe uns 50% ali
de predisposição, não de culpa, nunca de culpa. Tá? Obrigada. Eu, nessa mesma linha, eu queria só perguntar uma outra coisa, que é o seguinte, quando termina o processo, eles querem ficar com você como terapeuta? Já teve esse caso de que querem continuar? Sim. Depois que acaba o processo colaborativo, já, enfim, já fez todo o acordo, e aí? Querem continuar? O que você faz quando os dois querem continuar? Eu já tive caso até de retirada, né? Não sei se todo mundo sabe, quando os clientes querem encerrar o processo colaborativo e partir para o litígio, toda a equipe tem que se retirar, né? Inclusive eu. Então, já tive caso que os clientes queriam, então, um deles, né, queria ir para o litígio, então os dois iam para o litígio, as advogadas iam se retirar, mas eles queriam que eu continuasse. O que eu fiz um fechamento com eles, mas eu não continuei, né, porque isso é previsto. E a gente, inclusive, assina um contrato. Quando os clientes assinam um termo de não litigância, né, o acordo de participação, a gente assina isso. Então, eu faço um fechamento. Né? Eles já interromperam ali com os advogados, mas eu faço um fechamento com eles. Se eu já estou com os filhos também, né, eu faço esse fechamento. E o que acontece em alguns casos, os clientes procuram mais à frente para tratar de questões que foram que precisam ali de uma ajuda no acordo, sabe? Não é para ficar com um ou com o outro, mas é uma questão mesmo ali da família, do sistema, das crianças, algo que precisa ser revisto, e aí, de acordo com o caso, aí eu atendo. Mas eu não sigo, né, com essa família por mais tempo, não. Tá? Como pode ser previsto também que os advogados precisem retornar para conversar com os clientes, né? Mas isso já aconteceu sim, dos clientes me procurarem um pouco mais à frente, e era questão ali da família, do acordo, e aí eu atendi. Eu acho que é muito a sensação, Andréia, do que você estava falando. Assim, ontem até participei de um evento que a pessoa me perguntou se eu achava que o advogado ele tem que fazer o papel do psicólogo, né, do terapeuta. Independente das práticas colaborativas, eu já tinha essa sensação, aliás, acho que a gente trabalha sempre falando isso, que do mesmo jeito que o paciente ele chega para você e vai comentar um pouco do processo, o seu cliente ele vai comentar do processo, a gente também recebe no dia a dia do escritório aquele cliente que quer comentar um pouco do sentimento dele. Então, até a Magda falou que a gente não ficar só nos fatos, e eu acho que a prática colaborativa, ouvindo você falar, traz um pouco assim também. A gente não pode ficar nem só no sentimento e nem só nos fatos. Então, é um equilíbrio dessa situação toda e se liberar um pouco da solução imediata, né? Que acho que a construção que eles vão fazer é uma construção, às vezes, paulatina mesmo. E aí você comentou das 5 fases do luto e do divórcio. Tem um caso, por exemplo, alguns, mas assim, tem um especificamente que como vai e volta, né? Como parece, a pessoa vai migrando, vai pulando pelas fases. Às vezes, numa reunião, você percebe que ela está em várias, uma semana é muito diferente da outra. Então, como ouvindo e tudo que você comentou, acho que a prática colaborativa, ela nunca trabalhei assim, colaborativamente com ninguém, como advogada, mas como, de repente, ela reforça isso dos próprios envolvidos, não só participarem da construção da solução, da construção do acordo, mas de saírem mais curados, talvez, não sei se a expressão é certa, mas eles saírem mais, assim, bem resolvidos mesmo com aquilo que eles conseguiram lidar com a atuação de um profissional da saúde, né? Porque você comentou da traição, mas quantos casos, às vezes, a gente vê que a esposa ela não está preparada também? Ah, meu pai sempre bateu na minha mãe, então meu casamento vai dar certo porque ele nunca me bateu, né? Então, assim, às vezes não é a traição em si, mas parece tudo errado. Então, talvez a prática colaborativa, por ter o profissional da saúde, acho que a pessoa se sente mais curada mesmo, mais empoderada de ter enfrentado alguns gatilhos e
E até seja necessário mesmo ir para uma terapia individual depois disso, né? Uhum. É muito bom você trazer isso, porque é isso mesmo, o cliente ele vai, que ele percebe que ele consegue dar conta daquilo, ele ganha ferramentas durante o processo, né? Eu acho que é a Peg Thompson também, não sei se é a Pauline Tesser, advogada americana, que fala que a importância do processo e não do final, sabe? Porque o cliente ele vai adquirindo ferramentas, vai adquirindo habilidades ou reconhecendo habilidades que ele já tinha, mas que ele não reconhecia, né? E isso que você falou, do quanto, como é que você falou? A mulher que então, se a mãe apanhava e ela não apanha, então tá ok no tudo casamento, certo, né? Eu tenho outras questões. É isso que a gente vê no genograma e naquele gráfico, né? Do eixo horizontal e do eixo vertical, o quanto eu vivo o meu presente muito mais ligada às questões do passado, né? Ou com as lentes do passado. Então, assim, eu prometo para mim que eu não vou viver no meu casamento o que minha mãe viveu, mas eu posso estar vivendo outras desgraças, mas assim, já que meu marido não me bate, então tá tudo bem, né? E de repente, ok, eu posso meu marido não me bater, mas ter outras coisas que também são importantes para mim, para minha individualidade, né? Mas eu estou olhando com a lente do meu passado. E isso é importante a gente perceber e reconhecer, sabe? Por isso aquele gráfico, né? Eu vivo o momento presente, né? Então eu vivo a minha relação conjugal atravessada pelo meu padrão familiar, que foi o padrão de casamento do meu pai e da minha mãe. Muito boa colocação. É isso. E é isso, a gente vai tentando dar essas ferramentas, né? E mesmo o advogado, né? O advogado ele traz o cliente. O cliente ele precisa participar dessas reuniões. Os advogados conversam muito entre si, mas o cliente ele não conversa só com seu advogado. Ele senta à mesa com o ex-cônjuge, com o outro advogado, para negociar, para conversar. E algumas vezes o profissional de saúde está presente também, e o profissional de finanças. Mas esse é um, né, dos grandes diferenciais das práticas colaborativas, essas reuniões a 4, né? Os 2 advogados e os 2 clientes. Sem pautas surpresas, sem assuntos para os quais eles não foram preparados, né? Eles são preparados. E aí essas reuniões, a gente tem previsão de intervalos, se está muito difícil o diálogo, vamos dar uma pausazinha, de repente o advogado sai um pouquinho, conversa com o seu cliente, volta, sabe? Não é só assim na hora da assinatura do acordo que eles vão sentar para assinar o acordo e se encontrar. Muito bem. Muitas informações, muitas explicações. Foi muito bom, viu, Andréia? Você deu um panorama muito minucioso e rico para a gente. Também adorei. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Obrigadíssima também. Como eu falo, né, assim, essa mudança de paradigma que né, para os advogados, né, tudo o contrário do que vocês aprenderam, né, na formação. E no judiciário, né, o ganha, né, o ganha perde, né? As práticas colaborativas tentam trazer esse ganha-ganha, né, e não o ganha-perde. Você falou uma coisa no início que faz muito sentido, que o litígio é muito caro. Né? Mas nós, né, quando estamos no lugar, né, de cliente, a gente realmente acredita, né, gente? Eu tenho a razão. Então, o juiz vai me dar a razão, né? E eu estou precisando daquele ressarcimento. Eu estou precisando mesmo que receber ali, né? Inocente, o outro culpado. Então, eu quero que o meu advogado, que o juiz, como assim o juiz não vai ver isso, né? Tá muito claro, é muito claro, né? É isso. Verdade. E até depois de 20, 30 anos de casamento, você querer resolver tudo num piscar de olhos não dá também, né?
É é isso, impossível. Então, acho que é isso. Bel. o trabalhar até colaborativamente, conversar no dia a dia, construir aos poucos, até para que as pessoas, para trazer as ferramentas que você comentou, mas para que as pessoas também percebam isso. Por mais que se tenha conversado antes de um divórcio, não é no piscar de olhos, né? São muitos pontos, muitas, até anotei isso que você falou, que são muitas parcerias dentro do casamento. Então, são muitos divórcios ao mesmo tempo, não dá para ser instantâneo, né? Não dá. Os clientes até falam, não quero assinar logo, vamos logo, vamos assinar logo. Não existe, gente. Não dá, né? A gente quer, porque a gente quer se livrar daquilo, daquela dor, não quer ficar sentando com o outro para conversar, para negociar, Mas né? assinar não vai mudar nada, né? Não vai, infelizmente, não vai acabar com a dor assim instantaneamente. Andréia, não sei se de repente a Elza quer falar mais alguma coisa, a Ana, mas quero muito agradecer sua presença, sua participação de novo, assim, é sempre... E você vai falando numa calma, numa delicadeza tão grande, só que é uma paulada, né? Não são coisas leves. Mas agradecer mesmo, que é muito enriquecedor, acho que não só como profissional para a gente que está aqui, mas como pessoa, para a gente levar para o nosso dia a dia, porque realmente para sentar com o cliente, se fecha a porta, a gente traz nossas crenças, nossos valores, nossos sentimentos todos. Então, assim, é extremamente enriquecedor. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite da Elza e ter disponibilizado seu tempo, seus ensinamentos para a gente. Agradeço em nome do IBDFan e de todos que com certeza estão aqui, a gente até que está sem câmera, mas a gente sabe que está ouvindo. Obrigada mesmo pelo seu compartilhamento com a gente nessa noite. Eu que agradeço, gente. Uma honra, um prazer. Estou sempre à disposição. Tá? Obrigada, Elza, mais uma vez o convite. Também queria agradecer, André, que eu achei super enriquecedor, né? Essa troca de experiência aí, da sua experiência, eu acho que é muito bacana sempre te ouvir, gosto muito. Realmente, como a Débora falou, a Andréia vai numa calma, assim, né? Para tudo. A gente está no meio de uma turbulência danada. Quando ouve, Andréia, tá tudo ótimo e tal, e tal, e tal. Então, já dá uma tranquilidade, realmente, isso para os clientes. Eu acho que essa forma de Andréia abordar é muito, muito bacana mesmo, Andréia. Foi muito bom. Obrigada mesmo por aceitar o convite. E, enfim, Fabiana está dizendo ali, uma delícia te ouvir. Ah, querida. Fábio, adorei que você participou, viu? Estou morrendo de saudade de você. Enfim, vamos nos encontrar por aí, né, Andréia? Para fazer mais coisas juntas. Vamos sim. Né? Presencialmente, online, né, gente? Isso. Então, olha, Muito obrigada Espero pela que tenha essa confiança. mesa sobre práticas colaborativas aí no Congresso do IBDFan DF. Isso mesmo. Podem salvar a data. A data já está certa, agora a gente está começando a desenhar o cronograma e os temas que serão debatidos, mas vai ser na primeira semana de agosto, dias 2, 3 e 4, aqui em Brasília. Legal. Gente, obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Boa viu? noite a todos. Obrigada. Obrigada. Beijo, muito obrigada, gente. Tchau, tchau.